Bom dia, pessoal. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor estejam com vocês hoje. Esse é o começo de uma oração que faço com minhas duas filhas. As orações são diferentes, mas o início e o final sempre é o mesmo. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor seja sobre nós. Sem isso, não podemos fazer nada. Isso é uma coisa que também eu oro para mim mesmo, porque eu vejo o quão importante que é ter o Senhor do nosso lado. Meu nome é Felipe. Estou casado com a Cris e temos duas filhas. Há 4 anos estamos no Líbano. A nossa filha mais velha nasceu lá e a nossa segunda nasceu aqui faz um pouco menos de 3 meses. A Cris chegou um pouquinho antes aqui no Brasil. Ela teve que ficar de repouso, mas graças a Deus tudo deu certo. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar um pouco, não somente dos projetos em que a gente se envolve, mas muito do que Deus tem colocado no nosso coração, da forma que Ele nos tem desafiado e a forma que temos visto o reino de Deus crescer. Não somente lá, mas como aqui e por onde for que a gente está indo. Nosso começo não foi fácil. Teve o choque cultural, chegamos lá e com muito esforço conseguimos alugar um apartamento, a gente conseguiu comprar uma máquina de lavar, um colchão, 2 cadeiras, ganhamos o fogão e a geladeira, portanto nossa casa já estava mobiliada. Algumas semanas depois conseguimos ir comprando pouco a pouco, mobiliando nossa casa, mas eu ainda me lembro da nossa primeira noite. Era verão, fazia mais de 40 graus, os mosquitos faltavam nos levar para fora de a quantidade de mosquitos que havia. A gente não estava conseguindo dormir, suando. Eu, no desespero, peguei um vestido da Cris da mala, coloquei em cima de mim, quem sabe assim conseguiria me reconhecer o dia seguinte. Não deu muito certo, mas ficou pelo menos para a memória. Como todo começo, ele é difícil, ele exige sacrifícios, brigas com taxistas, às vezes se perdendo, sem saber como voltar para casa, porque tínhamos acabado de chegar, sem saber o idioma e poder falar, bom, moro lá onde? No Líbano, é um país que ainda não tem eletricidade 24 horas fora do Beirute, não existe endereço fora de Beirute, portanto, você tem que ir aprendendo as forças. O Líbano é um país de 4,5 milhões de pessoas, no sul tem o Israel, no norte tem a Síria, e é um país especial. Ele é um país extremamente pequeno, mas totalmente diferente dos outros países que se encontram na região. Ele é um país onde você encontra cristãos, muçulmanos, você tem 18 diferentes seitas religiosas. Ou seja, você tem sunitas, xiitas, maronitas, evangélicos, ortodoxos, católicos e por aí vai. O país passou por momentos muito difíceis, tanto de tensões políticas como guerra, uma guerra de 13 anos, uma guerra civil, que totalmente abalou o país, destruiu e criou uma desconfiança dentro do povo que é muito grande. Como vocês também sabem, a Síria está em guerra civil desde 2011. Independentemente do que vocês possam ouvir nas notícias, independentemente de quem que é que está lutando, quem contra quem, uns contra os outros, o importante é saber uma coisa. A destruição humana que está acontecendo naquele país é sem igual. Famílias, comunidades, cidades inteiras totalmente aniquiladas. E é nesse desespero dessas pessoas que a gente vê um pouco do nosso contexto, do nosso trabalho. Em 2012, entre 2011 e 2012, 1 milhão de pessoas se refugiaram no Líbano. Um país de 4 milhões e meio. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de sírios, sem lugares, sem casas, sem nada, chegaram ao Líbano em condições paupérrimas. Um país que já não tinha estrutura, um país que já não tinha como acolher mais pessoas, acolheu o impossível. E aí temos uma situação ainda mais conflituosa, porque temos pessoas de diversas religiões, diversos pensamentos. Tem o problema do ISIS, que é o Estado Islâmico também no Líbano, complicando as coisas um pouco ainda mais. Em 2012, acontece uma coisa interessante, já temos quase 1,2 milhão refugiados. E se a gente acelerar até 2015, o governo fala o seguinte para as Nações Unidas, proíbe as Nações Unidas de cadastrarem mais refugiados sírios. Então, qualquer número que vocês verem nos jornais, são todos de 2015. Estamos em 2017. A Comunhão Europeia estima que existem mais de 1,5 milhões de refugiados sírios no Líbano. 1 a 4 pessoas no Líbano são refugiadas. 417 mil
crianças são refugiadas. Elas têm entre 3 e 13 anos. Como vocês podem ver, falta de hospitais, de escolas, causa um problema muito grande. Esse é o Líbano, um país bonito, um país com contrastes muito grandes, um país com muitos conflitos, mas com pessoas acolhedoras, pessoas que querem ver o seu país prosperar. Recentemente saiu um artigo em vários lugares, algo que me abalou bastante, é uma realidade triste do que está passando no Líbano. Pais tendo que enterrar suas crianças em caixas de papelão, porque não existe lugar para enterrar seus filhos. Filhos tendo que enterrar seus pais no lixão, porque eles não têm dinheiro e não têm espaço para enterrar seus próprios mortos. Só para vocês entenderem um pouco da situação, durante a Guerra Civil, que foi até 1990, a Síria ocupou o país do Líbano por vários anos. Agora imaginem que uma força externa venha para o Brasil, a domine, a conquiste, mate seus familiares e anos depois venham como refugiados pedindo ajuda. O que vocês fariam? Como é que a igreja responderia para uma resposta como essa? E não tem sido fácil. Tem um versículo que eu acho que reflete muito a situação dos sírios, que é em Abacuque 1, 2-4, e diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Bom, esse é um pouco do contexto onde a gente trabalha. A gente tem decidido usar nossas profissões, como o Humberto falou, mas aí fica a dúvida. E a pergunta é a seguinte: mais igrejas ou discípulos? Na cabeça da maioria, quando as pessoas ouvem a palavra missionário, eles pensam em alguém que vai para um outro país ou para uma outra região plantar uma igreja. No nosso caso, não é bem assim. O Evangelho está lá há mais de 2000 anos. Jesus andou pelas terras de lá, os discípulos fundaram as igrejas históricas no Líbano e na Síria. E, portanto, a gente vê como nosso papel o fortalecimento dessa igreja. Mas o mais importante, o Líbano, como no Brasil, não estariam em tamanha crise se houvessem mais discípulos de Cristo. A crise moral, social, política, religiosa que hoje em dia vivemos aqui, não seria do tamanho que é se nós fôssemos mais discípulos de Cristo. Portanto, sim, precisa de mais igrejas no Líbano? Precisa. Mas mais importante, precisa de pessoas fundamentadas no Evangelho, pessoas que se levantem com coragem para ser testemunhas dele aqui na terra. Então eu posso dividir um pouco dos nossos trabalhos em 6 projetos. E eu quero contar algumas histórias, compartilhar algumas histórias com vocês que vão conduzir um pouco essa mensagem. Meu tempo está acabando, me deram ainda menos tempo no segundo culto, mas eu vou tentar ser o bem rápido possível para passar tudo o que eu quero passar. Enduring Love é uma organização que está plantando igrejas com missionários autóctonos, ou seja, pessoas da região que foram treinadas e preparadas para o evangelismo e a plantação de igreja. Mais importante, além de qualquer tipo de conhecimento que eles tenham, qualquer tipo de preparo que eles tenham recebido, eles estão arriscando suas vidas para evangelizar, para pregar, para ser testemunhas de Cristo, sem importar quais são as consequências. Não importa se eles forem perder família, se eles forem perder trabalho, reconhecimento, dinheiro, eles estão lá por uma função. E dentro disso eu tenho uma história muito interessante. 2 anos atrás eu estava na Tunísia, a gente juntou um grupo de missionários para trabalhar com eles lá, a gente estava documentando o que estava acontecendo lá, e eu perguntei para uma das mulheres, casada, com 2 filhos, que muito apaixonadamente explicava e contava a sua história. E eu a perguntei: o que acontece com você se você for presa? Você não tem medo? Você tem 2 filhas. E ela olhou para mim e falou o seguinte, ela falou: Felipe, dentro ou fora da prisão, eu pregarei o Evangelho de Jesus Cristo. Não somente isso,
Meus filhos crescerão sabendo que tiveram pais que seguiram a Deus até o fim. Que desafio! Histórias como essas me desafiam diariamente, porque me mostram o quanto ainda tenho a crescer. Segundo projeto que a gente trabalha é o Forgiveness and Reconciliation Foundation. É uma fundação que trabalha com reconciliação. Ou seja, como vocês já ouviram, o Líbano passou por uma guerra civil entre muçulmanos, cristãos, drusos, maronitas, o impensável. Isso tem criado uma sociedade extremamente dividida. O Rami e a Rula é um casal libanês que trabalhou por muitos anos com reconciliação entre cristãos e católicos na Irlanda. Sentiram o chamado de voltar para seu próprio país e iniciar esse tipo de trabalho. E não sem poucos desafios. O governo não gosta do tipo de trabalho que eles estão fazendo, porque significa levantar velhas feridas, significa olhar para trás para saber o que foi feito e dessa forma poder expressar o Evangelho de Cristo. Porque o perdão real só vem pelo perdão de Jesus. Você só consegue perdoar a pessoa que matou seu pai ou a pessoa que matou sua irmã se não for por uma transformação radical de Jesus Cristo. Só para vocês terem um contexto ainda maior do que aconteceu no Líbano, a guerra civil se inicia quando palestinos explodem um ônibus onde havia cristãos, muçulmanos, de tudo, como uma resposta às condições de vida que eles tinham. Alguns meses, anos depois, milícias cristãs, juntos com o exército de Israel, em menos de 2 dias matam 1.700 pessoas num campo de refugiado palestino. Meses depois, grupos de muçulmanos e também palestinos juntam pessoas dentro de uma igreja numa cidade historicamente cristã e botam fogo na igreja com todo mundo dentro. Estamos falando de menos 20 anos atrás isso aconteceu. Como é que você trabalha o perdão de Cristo com essas pessoas? Não pode ser nada mais do que pelo Evangelho. Isso tem sido uma coisa que tem sido desafiadora para eles, mas que pouco a pouco tem visto resultados. A Janube é um trabalho que eu já tive a oportunidade de compartilhar aqui. Trabalha com meninas entre 16 e 26 anos. Muitas não sabem escrever, não sabem ler. Mas mais importante, esse projeto deu uma oportunidade de dignidade humana para essas meninas. Elas mesmas falam que elas começaram a sonhar lá. Elas começaram a ver que elas podiam ser algo. São meninas em risco de serem prostituídas, em risco de serem vendidas, que é um caso, infelizmente, muito comum no Oriente Médio. Essa menina a gente perdeu porque ela foi forçada a se casar. 2 anos depois ela fugiu, deixando a criança para trás, porque ela estava cansada de ser maltratada e estuprada todos os dias. Essa é a realidade que elas vivem. E aí? Como é que compartilhamos o amor de Cristo para essas pessoas? As pessoas responsáveis por esse projeto fazem um trabalho sensacional e tem estudo bíblico. E no estudo bíblico, essas meninas, seguidoras de Jesus, que estão dentro dos seus contextos muçulmanos, se depararam com a seguinte pergunta: se os discípulos, naquela época, estavam em obediência, orando, pregando, curando, por que elas não estavam fazendo a mesma coisa? Imagina o espanto dos organizadores, da liderança dessa organização, porque são meninas extremamente frágeis, meninas que estão extremamente expostas a muita coisa. E eles falaram para elas que será isso que onde Deus estava conduzindo eles, então elas deveriam obedecer. E foi isso que elas fizeram. Meninas de 16, 17, 18 anos, num contexto totalmente agressivo para elas, começaram a orar, começaram a evangelizar, começaram a ver os milagres acontecerem e começaram a ver pessoas vindo para Cristo. O poder da obediência, o poder de seguir a Cristo. Não são pessoas com estudos elevados, não são pessoas com cursos de teologia, mas entenderam a missão delas. Entenderam o mandamento que Jesus lhe estava passando. Rawa é um trabalho digital. Graças à internet, temos visto as fronteiras abrir. Temos a possibilidade de compartilhar o Evangelho para uma pessoa no Afeganistão que, através do seu celular, acessa a mensagem de Cristo. Essa mídia digital é o primeiro passo. Obviamente tem o discipulado, obviamente tem o caminhar junto a Ele. Mas hoje em dia temos visto que as fronteiras têm se aberto e cada vez mais as pessoas estão ouvindo a mensagem de Cristo no idioma deles.
Tive a oportunidade de dirigir 20 vídeos com conteúdos teológicos, onde mais de 1 milhão de pessoas têm se envolvido, têm perguntado, têm querendo saber mais. No Líbano, existem grupos de estudo bíblicos que são decorrência desse tipo de projeto. A Bible Society, a Sociedade Bíblica, no Líbano, que tenta trabalhar com todas as igrejas que existem. Não é um trabalho fácil. Se não é fácil aqui no Brasil, imaginem lá. São católicos, ortodoxos, evangélicos, são batistas, são pentecostais, são maronitas. Mas tem sido muito bom tentar ver um caminho em comum para poder afetar cada vez mais a sociedade. Mais me impactou no Líbano. Por incrível que pareça, não foram os evangélicos lá. Foram os católicos. Num feriado, vou para uma conferência onde 1.500 jovens estão adorando a Jesus. Isso é uma realidade que está acontecendo no Líbano. A igreja local. Estamos numa mesma igreja há 4 anos, uma igreja libanesa, que tem respondido pouco a pouco ao desafio do que fazer com os sírios. Uma igreja que no começo não queria, com muita dor, com pessoas que viveram na pele a dor de perderem pessoas queridas, que viveram a realidade de terem os sírios ocupando seu país, mas que pouco a pouco o Espírito Santo tem feito um trabalho impressionante dentro da nossa igreja. Quando as pessoas começaram a vir, quando os sírios começaram a vir, a gente se deparou com uma situação que a gente nunca tinha visto. Muçulmanos na igreja. Só para você entender, é uma coisa proibida você evangelizar para um muçulmano dentro do Líbano e muito pior em outros países. E tem uma história muito bacana. Tem uma mulher muçulmana, síria, que começou a ir nos estudos bíblicos que a igreja estava fazendo no bairro dela, decidiu aceitar a Cristo e começar a vir para a igreja. O marido dela viu isso como uma afronta, viu isso como um desafio à autoridade dele, viu isso como uma vergonha, como era que ele, muçulmano, tinha uma esposa que tinha se convertido. Ele batia nela, batia nas crianças, mas a mulher continuou indo para a igreja. Continuou confiando, continuou orando que Deus podia fazer algo na vida do marido dela. Tempos passaram e ele apareceu na igreja. Se converteu, mas a gente fez a pergunta para ele: por quê? O que te fez vir para a igreja? E ele falou o seguinte: ele falou, não consegui entender como que eu maltratando a minha esposa, mesmo eu batendo nela, ela se preocupava por mim, me amava, falava que orava por mim, estava lá. Eu tive que vir à igreja para descobrir quem era esse Jesus que minha esposa começou a seguir. Histórias como essas são muitas. Vem de um lugar de dor, vem de um lugar de desespero, mas temos visto como Jesus tem tocado a vida dessas pessoas. A cada viagem que eu faço fora do Líbano e dentro do Líbano, meu coração se aperta, se expande, me sinto imensamente desafiado pelo evangelho que vejo. Um evangelho que é pregado por pessoas simples, um evangelho que é pregado por pessoas humildes, mas que sobem e se levantam em obediência. Não acredito que a Bíblia pregue um evangelho de sofrimentos, mas ele sim prega um evangelho de sacrifício. E isso independe de onde você estiver. Ele não depende somente daquele missionário que sai para fora, mas depende de cada um de nós. De deixar os nossos objetivos, de deixar os nossos planos ao pé da cruz e carregar a cruz de Cristo. Quão difícil é esse desafio nos dias de hoje. Quando Jesus vem à Terra, Ele trabalha, Ele prega, Ele cura, Ele investe em vidas de seres humanos que irão transformar não só a região como o mundo. Os discípulos de Jesus tinham uma missão celestial: ide e pregai o Evangelho. Um Evangelho que transforma tudo o que encontra pela frente. Com esse ide e pregai vinha o poder sobrenatural de Cristo, onde possibilitava milagres, cura, transformação e tanto espiritual e física, e a transformação da sociedade. Mateus 5,14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário,
coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão nos céus. E aí, será que somos isso? Será que andamos em obediência? Deixamos ser usados pelo Espírito Santo? Será que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para ser um agente de transformação? Para ser a imagem de Cristo aqui na terra, mesmo que isso custar nosso emprego, nosso status, nosso ego, nossa família? Quão simples é a mensagem de Cristo, mas quão difícil é segui-la. Somos salvos pela graça, isso é uma realidade. Mas se nossa relação com Cristo não apresenta os frutos, se nós como cristãos não estamos transformando nossa sociedade, o que faz isso da gente? Será que podemos nos chamar de seguidores de Jesus? Podemos nos chamar de cristãos? Apocalipse 3,15 diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O versículo segue, mas o foco, acredito que é esse. O quanto que a gente vai esperar, o quanto que a gente vai sacrificar nossa sociedade, nossas famílias, nossa nação, para nos mantermos do conforto. Será que haverá um momento em que nos levantaremos para salvar a nossa nação? Jesus nos chama para ser testemunha, para ser luz, para ser sua encarnação aqui na terra, refletir sua santa presença trinitária em um mundo quebrado pelo pecado. Nós, imperfeitos, somos chamados a ser parte do reino de Deus e fazê-lo realidade aqui na terra. Não basta ter uma fé que só se baseia em domingos, em feriados, em festas religiosas. É uma fé que deve ser vivida, experimentada e demonstrável todos os dias. Se a cada dia estamos nos transformando, nos estamos santificando, a cada dia mais devemos amar, perdoar e viver mais de quem é Cristo. Isso é um desafio imenso. E toda vez que vejo essas pessoas que estão arriscando suas vidas, toda vez que me encontro com pessoas que estão dispostas a dar tudo por Deus, isso mexe muito comigo. Essas pessoas não são santos. São pessoas falhas, mas não são mega pastores, não são mega teólogos, não são mega empresários. São pessoas que estão dispostas a seguir a Cristo. Minha oração é que possamos tomar essa cruz, que possamos nos armar da coragem que só vem de Deus, para que possamos realmente ser agentes transformadores da nossa sociedade. Obrigado, pessoal.